que vou comer agora. Fica à vontade, querido. Então tá. Então vamos lá, começando mais um Clube Descomplicando a Dor. E vamos aqui tirar uma dúvida já do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, nosso aluno, mentorado, na verdade, profissional de excelência. E ele falou que tinha uma dúvida, e naquela história não existe dúvida bobo. Bobo é ficar com dúvida, isso é um código muito importante. Luiz, você ia perguntar, a gente acabou conversando com o Daniel, ele entrou já. E pode perguntar. Se quiser fazer a pergunta agora, fique à vontade. Você pode dar mais algum toque sobre aquele slump segmentado? Vamos falar dele. Primeiro passo, o slump segmentado é uma forma inteligente e da biomecânica que você pode utilizar para testar se o desequilíbrio é na coluna cervical, se o desequilíbrio é na torácica ou na lombosacral. Obviamente, se você tiver com desequilíbrio globalizado, tudo vai dar positivo. Mas o próprio, eu fiz até um vídeo com a Cássia, minha esposa, ela estava na clínica também, eu falei, vamos gravar um vídeo rápido aqui já, que a gente faz assim, né? E aí eu já coloquei ela na máquina e fui testar. E no teste do slump da Cássia, depois eu posso abrir o vídeo aqui, ela deu positivo com cervical, mas não deu positivo torácica e lombar. Então, teoricamente, se eu vou fletir a torácica, se eu vou fletir a lombar, vai sensibilizar também a cervical. Então, peraí, deixa eu fazer a coisa certa. Deixa eu abrir aqui o segmento. Estou aqui no meu Instagram mesmo. Vou abrir o slump, porque talvez a pessoa que vai assistir depois não está muito por dentro. Aí a pessoa vai poder entender o que é o slump na íntegra. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, a janela. Compartilhando. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou deixar a explicação e depois vou falar. É rápido para você já descobrir qual segmento que você tem disfunção na coluna vertebral. Isso serve para cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, lombociatalgia. Chama slump teste segmentado, uma variação do IFS. Primeiro passo, paciente com os braços cruzados sobre a sua lombar, vai fazer extensão do joelho e dorsiflexão. Ao fazer isso, percebe que o tronco já posteriorizou. Isso mostra o quê? Que tem uma sensibilização da raiz. E aí você verbaliza. Doeu algum lugar? Aonde? Sentiu só na região distal do ciático. Testa o outro membro. Também. E percebe que ela posterioriza. Ok? Então tem uma tensão no tubo dural. Ok? E agora nós vamos segmentar cervical, torácica e lombar. Então fazemos a extensão do joelho, dorsiflexão do pé e só flexão cervical. O que sentiu? Teste positivo para a coluna cervical. Podemos segmentar a torácica. Faz igual, extensão, torácica. O que sentiu? Ficou mais aqui. Ficou mais na região posterior da trajetória do ciático. E agora volta. E agora faça o terceiro teste para lombar. Faça um caracol. Fletindo também a lombar. O que sentiu? Olha só que interessante. No momento que nós fizemos o teste, quando trabalha isolado, segmentado na cervical, dá positivo. Então, o que o teste mostra para mim? Eu devo tratar significativamente todos os tecidos, remodelação, manipulação, liberação do neuroeixo na região da cervical, dos seus fixadores, e também a extremidade do ciático. Teste rápido. Beleza. Então, agora que a gente já mostrou o teste, quando eu faço o movimento de flexão de cervical, flexão de torácica, flexão de lombar e extensão de joelho, com dorsiflexão e flexão de coxa femoral, eu vou tensionar o tubo dural e também a raiz do ciático. Ok? Depois eu vou mostrar isso no aplicativo de anatomia 3D, vai ficar bem bacana. Então, o que acontece?
Quando eu tenho esse movimento em tensão, eu posso segmentar o pescoço, no caso, nesse teste, que eu nem sabia que isso ia acontecer com a Cássia. A interpretação do teste é, quando faz com a cervical, sente dor na cervical, mas fazendo com a torácica, lombar, não sente. Só aumenta potencializando o ciático. Então, esse teste mostra o quê? Que eu estou sem elasticidade, eu não sei se é aderência, eu não sei se é obstrução, eu não sei se é bloqueio facetário, geralmente é alteração de complacência da dura mater, mas também não dá para falar que é só complacência dura mater. Eu sei que tem um desequilíbrio de mobilidade na cervical. Então, eu gosto de falar que o SLAMP é um teste global, né? O SLAMP teste, para depois você fazer o teste de especificidade, que eu gosto de chamar de teste de experts, para você testar o que está sensibilizando a coluna cervical, no caso da paciente. Para depois fazer o teste ciático, que também deu positivo nela. Então, mostrou, assim, duas evidências importantes. Avaliar a cervical e avaliar a região proximal medial do ciático, que é bem na altura do bíceps femoral, ok? Então, isso é a especificidade do tratamento. Daniel levantou a mão. Pode perguntar, Daniel. Viu, Fábio? Num caso desses aí, por exemplo, pode ser por exemplo, vamos supor ali, deu a cervical. Pode ser alguma coisa relacionada, aí você pode estar pesquisando alguma coisa relacionada ao ATM que está sensibilizando a cervical, alguma coisa relacionada ao nervofrênico que está sensibilizando a cervical. Pode ser isso também ou não? Você está pensando lá na frente na visão osteopática, né? Tá. Pode sim. Mas o que eu gosto de fazer, e eu não sou o dono da razão, tá bom? Mas Sim. O que eu gosto de fazer é não pular etapas no tratamento, porque isso vai me dar mais solidez. Então, Vai o que eu direto gosto na de fazer? cervical, vai direto na cervical nesse Tô caso. na cervical. Igual, se eu tenho MP, eu vou pro MP. Eu já vou ver Uhum. se tem obstruções ali, cervical alta e baixa. Já vou lá, de cara. Porque eu sei que tem uma incidência muito grande. Então, eu vou jogar a evidência científica e o que é mais assim, tem um percentual evidenciado ao meu favor. Isso é uma visão de terapia manual científica, entende? Eu Uhum. pretendo, não sou o expert de ciência, mas dá para utilizar o raciocínio da ciência ao seu favor. Se a ciência fala que 80% do desequilíbrio cervical é por obstrução, por que eu não vou olhar isso? Então eu já começo testando a obstrução. Testo as referências e vejo. Se eu já fiz o trabalho colhendo a referência e parou de doer, se eu fiz uma retração, ou uma retração com extensão, desde que não tenha dor de cabeça, etc e tal, e isso já melhorou o teste de SLAMP, eu sei que naquele momento eu preciso tratar literalmente quem? Dar foco no tratamento da remodelação do tecido conjuntivo. Lembrando que no MP a gente fala muito em disco, mas não é só disco, está mexendo dura mater, está mexendo o disco, cartilagens, facetas, sistema nervoso, está todo mundo mexendo. A gente no MP fala muito de disco para ficar tipo com um nicho específico, um vocabulário, um substantivo específico. Mas na verdade está todo mundo em movimento, entende? É Certo. uma soberba falar que é só o disco que está mexendo. Na verdade está todo mundo mexendo. Mas a gente classifica pelo disco, que isso é uma coisa que eu e o Jader mesmo fizemos, né, da metodologia aí, baseada no Mackenzie, né, que é baseado no movimento do MDT, mas com essa visão mais integrada, entende? Que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Hoje mesmo teve uma guria aí, uma mulher que toda hora fica postando de forma pejorativa minhas publicações. E ela falando, isso é MDT, não deixa de ser, mas é o MDT modificado, então é um movimento preferencial. Mas assim, não adianta querer explicar para quem não quer entender, né? Uhum. Então, segue a vida. Então, a grande sacada é o quê? Ninguém é cópia barato. Na verdade, a gente pega o método e tem uma visão mais integrada, entende? Mas realmente baseado, no caso, o exemplo, o movimento de repetição nosso de preferência é baseado no Mackenzie. Os raciocínios de ativação neuromuscular de CNM é baseado na PNF, no conceito PNF. O TMA ele é baseado 90% na osteopatia, entende? Então a gente tem os locais que a gente se pega, mas depois a gente pega o nosso jeitinho de fazer e chama autoralidade, né? Uhum. Então a gente coloca dessa visão. Exemplo, Mackenzie não tem SLAMP, entende? Não tem isso.
Então, um exemplo, mas você fazendo um teste da biomecânica funcional, eu gosto de chamar de biomecânica anatomia inteligente, mas isso soa meio pejorativo, né? Mas de forma... É o nosso jeito de fazer, como o Jader colocou aí. Uhum. Então, assim, a gente interliga o sistema todo. E o que eu percebo, quando a gente interliga isso tudo, você tem melhores resultados, cara. Porque não dá para falar que dá para sangrar só um método. Cara, cada método fala isso, mas na verdade isso não dá para engolir esse papo. Então, assim, fez o slam, deu positividade, eu gosto de começar olhando quem? A remodelação. Beleza, não virou remodelação. Cara, eu vou cair já para movimentação de TMA. Eu já vou avaliar a faceta, vou avaliar a dura mater, principalmente. O que eu gosto mais da minha maca de flex de extração é que eu coloco o meio dela mais baixo, coloco as pernas para ficar mais alto, para não fazer extensão, porque extensão dá dor, lembra? Falso melhora. E aí eu vou lá e seguro o tubo dural occipital do paciente. Quando ela superioriza, o tubo retrai. Quando ela desce, dá uma tração muito grande na mão, cara. Eu até gravei, vou mostrar para você como. Eu vi o vídeo. Uhum. Mas eu tenho um paciente de hoje, com dor de cabeça. E o tubo dural dele não tem elasticidade nenhuma e tem uma obstrução cervical gigante. E eu gravei ele movimentando na maca rapidinho. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu vou subir aqui o vídeo e mostro. E aí o que acontece? É para mim ganhar flexibilidade no tubo dural. Muitas vezes a maca está mexendo lá e eu estou tensionando o tubo. Mas é só desse jeito? Não. Você precisa ter uma maca de alto ticket para fazer isso também? Não. Então você pode trabalhar e fazer o lift de crânio, cara. Trabalhar ali o tubo dural. Dá para trabalhar com lift fazendo dorsiflexão de pé. Também está tensionando o tubo dural. Dá para fazer lift e o paciente fazer uma cunha, uma extensão de joelho. Vai fazer tubo dural. Então, ou seja, eu gosto de trabalhar nessa linha. Depois, se o tubo está positivo, eu vou avaliar depois em visão TMA, o occipital, o atlas e axis. Vou avaliar o sacro, torácica, toda a cadeia, diafragmas. E aí, depois, eu vou entrar na visão osteopática clássica. Por último, nervo frênico, o próprio vago. Aí eu vou olhar o ritmo cranial, isso lá no último. Vou avaliar a motilidade bem depois. Porque o que eu gosto de falar? Isso é uma coisa minha cabeça, da minha visão, né? Que as disfunções de comunicação do corpo, que é a dos toques suaves, eu começo a falar muito isso em visceral, vocês vão ver isso. Que o sistema visceral é um tecido de comunicação do corpo. Eu falo que é um obstáculo, entende? Que tem o sistema muscular não consegue fluir porque a víscera não permite. Então, se essa comunicação proprioceptiva, que é o que o Leopoldo Busset coloca, que é o sistema visceral e cranial no meio da estrutura, das cadeias musculoesqueléticas, o que a gente tem que fazer? Tirar o obstáculo. Muitas vezes você trata, não é só um obstáculo, é um algo ativo. Você trata ele e resolve mesmo o problema. Mas muitas vezes você vai ter que remodelar, vai ter que manipular, vai ter que mobilizar, vai ter que fazer os trabalhos osteomusculares. Não é só da trush, estou falando em todos os sentidos. E depois também trabalhar o sistema de comunicação. É assim que eu percebo que eu consigo segmentar um raciocínio e ter melhores resultados. Tá? Então, é dessa forma que eu atuo. Vou abrir aqui pelo celular mesmo, eu gravei para o paciente ver. Foi meu último paciente de hoje. E olha só. Cara, quer dizer que tem uma flexibilidade na cabeça. Tem que ter. Ó, a maca tá mexendo. Ó como a cabeça dele mexe. E toda a parte interna do crânio. Ó, eu não tô mexendo no celular. Opa, vamos de novo. Ó. Cara, quer dizer que tem uma flexibilidade. Ó, desceu. Ó, é umas 2 polegadas, ó. Subiu. Ó, desceu. Tá vendo? Eu tava explicando ele que a dura mater pode influenciar na dor de cabeça, dele deu positivo. Aí quando eu seguro a base do crânio, quando a perna desce, traciona muito, mas desce um tanto assim. E aí eu posso modular aqui. Modular, e aí eu vou trabalhando esse tubo. Isso é bem legal também. Eu uso muito ela para isso, mas não uso para tanta flex extração, não, porque causa muita dor no povo. Então, a flex extração é o último recurso também que eu utilizo com tratamento de hernia de disco, tá? Que eu vejo que esse é um motivo também que frustra muita gente que tem a maca de flex extração, porque acha que vai colocar na maca e fazer flex extração, o paciente vai sair melhor do que entrou, e na verdade, se não saber dosar bem, não sai bem pior e trava o cara na maca, velho. Mas enfim, Luiz, eu fiz um overview sobre
sobre o SLAMP, né? Falei sobre a visão segmentada e o raciocínio clínico de tratamento. Mas qual é a sua dúvida na íntegra? Ó? Tipo assim, Fábio, minha dúvida é essa. Ô, Fábio, a sua. É, é, essa sua explicação agora já, Supriu? já está ótima, já. Foi até um pouco, foi até um pouco além até, tá? O que a gente faz? Ó? A visão do SLAMP é da mobilização neural da neurodinâmica. A visão das faces, dos tecidos, dos órgãos é da osteopatia. A visão da remodelação é do MP, que vem da visão Mackenzie. Mas muitas vezes pode acontecer isso também, mas isso eu falo que é depois. Muitas vezes a base da cervical, no caso, dando um exemplo pelo vídeo que eu mostrei, a cervical está ativada, muitas vezes porque o romboide não ativa. Vocês vão ver isso no controle no motor. A falta de ativação de romboide exige da cervical alta. A falta de controle das 4 direções de escápula, que vocês vão aprender, altera também a cervical, o elevador da escápula, romboide fica ativando constante. E esse paciente que eu mostrei agora, o tubo trabalhando, eu não gravei isso, mas o movimento de retração dele, de cervical, é assim, ó. Não consegue. É assim, ó. Ele não consegue fazer fluido. Não faz. E é um cara de 37 anos. Porque tá tão obstruído, rígido, e aí eu ensino ele a fazer com pressão, porque ele falou, nossa, mas tá complicado isso aqui. Aí ele já tem bruxismo, olha só. Ele já tem, agora ele tá ouvindo sininho no ouvido. Aí um dentista falou, vamos botar um aparelho que vai melhorar tudo. Eu falei, cara, não é bem assim. Vamos olhar esse conjunto todo. Mas como eu já tratei a esposa dele com ATM, que não abria a boca e voltou a abrir rapidinho, ele já foi um paciente meu de 2014 e veio agora tratar novamente. Aí quando eu tava explicando para ele as coisas, ele até falou assim, não precisa me explicar não, eu confio em você. Aí eu falei, não é questão de confiar, é questão de você entender para você se tratar. Mas eu tava fazendo explicação para paciente, explicação bem básica, assim, sabe? O tubo tem que mexer, olha aqui e tal, e ele já soltou essa. Então vamos pegar aqui, ó, meu aplicativo. Pode perguntar, Daniel. Viu, Fábio? Me diz uma coisa. O SLAMP, para ser positivo, nesse caso, vamos supor a tua esposa ali, que estava de modelo. Ela sentiu a dor na cervical. Se a flexão da cervical gerasse aumento da dor ciática, também é considerado positivo? Vamos lá. Ótima pergunta. Eu ia falar disso e acabei esquecendo. Vou pegar aqui, ó. Vocês vão começar a ver um aplicativo meu aqui. Deixa eu só fazer um bem bolado aqui, que eu já vi que eu tenho que Esse aí enrolar é o o Meet Learning, para esse abrir aí, os dois. Fábio? Mas pode perguntar. Oi? Esse aí é o Learning Anatomia? É, Ou é bem melhor esse aí, né? eu achei ele melhor. Eu tenho Esse outro, né? Como eu é falei muito aqui, bom esse aí. ele é melhor, cara. Tô abrindo ele agora aqui. Você vai ver ele aí, ó. Viu aí? Então, ou Tô. seja, ó. Primeiro passo, tá? Coluna vertebral. Vou abrir o sistema nervoso periférico, certo? O que eu tenho aqui? Primeiro passo, deixa eu abrir uma caneta aqui. Eu tenho o tubo dural. Estou falando do tubo. Vai ficar meio ruim aqui que eu estou pintando com o mouse, hein? Tá? Eu tenho o tubo. Eu posso abrir pelo iPad também, mas dá muito trabalho. E aí, o que acontece? Ó, tô com o tubo aberto aqui, certo? E se esse tubo não tem flexibilidade, então vou pintar de azul. No caso da minha esposa, ó, bateu aqui. Eu tenho que examinar isso aqui. Eu tenho que ver por que isso não mexe. Aqui mostrou também uma questão importante, no caso do ciático. Na saída das raízes do ciático dela também deu desequilíbrio. Então, estou mostrando aqui, ó. No caso, na verdade, seria até mais baixo, foi a região posterior. Então, o que eu tenho que fazer com ela? Fazer os testes de especificidade aqui, como o SLAMP teste de MIT, o teste de mobilidade, palpação das facetas, fazer esse trabalho todo, para depois eu olhar outro sistema. Então, vamos ver aqui. Eu não vou conseguir subir ele, porque é só coluna. Espera aí. Membros inferior. Visão jogral.
Ó, aí se eu pego a região ciática, aí no caso dela, o que deu positivo? Foi aqui, ó. Foi aqui que deu positivo. Essa raiz. Essa raiz deu positivo no teste de SLAMP dela. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, segmentar o teste de SLAMP no ciático. Posso fazer o LASEG, ou posso só segmentar mais na porção. Se é na saída das raízes, se é na passada piramidal, se é na saída das raízes, se é na cabeça da fíbula. Provavelmente o dela vai ser mobilização só medial. Aí a gente faz uma mobilização com o joelho semiflexo. Tem lá na aula de neural. Faz com o joelho semiflexo. Aí eu ensino a trabalhar só esse segmento. Não faz sentido eu trabalhar a porção inferior, entende? Ou porção superior. Não tem porquê. Então, se no SLAMP mostrou que é só o posterior da coxa, vamos tratar só a posição posterior da coxa. Se no SLAMP mostrou que é bem a passagem do piriforme, vamos tratar o piriforme. Se o SLAMP mostrou que é tubo dural, saída das raízes, vamos tratar essa região. Se no SLAMP mostrou que é a região atrás da cabeça da fíbula ou no tornozelo, aí eu vou trabalhar com especificidade. Como a gente faz todo segmentado a mobilização neural. Que eu sei que tem muitos cursos aí, o próprio Jader mesmo da pós-geótica que ele fez, não ensinaram assim. Entendeu? Aí quando ele viu eu passando, ele falou, uau, mano, não é nada do que eu vi já. Então, não é eu comparando que eu sou melhor ou pior, não é nada disso, mas quando você começa a entender o movimento e o raciocínio da biomecânica, você tem melhor resultado. É isso que eu quero dizer. Tá ok? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui, olhar esse esqueletinho aqui, amigo, e fazer com que ele tenha flexibilidade geral. Então, eu tenho que olhar a saída das raízes, eu tenho que olhar a passagem da raiz do ciático, o processo todo. No caso, aqui eu não vou conseguir pegar a região da cervical alta, mas é só do tronco para baixo, mas olhar esse sistema. Tá ok? Ficou claro aí, Daniel? Sim, agora entendi. Agora entendi. Então, a visão aqui nossa é o quê? Quando a gente está falando aqui, é um tipo de tratamento de anatomia inteligente, né, cara? Não é? Não deixa de ser anatomia inteligente. No caso aqui, ó, se eu for olhar aqui, olhando a anatomia aqui do nosso sistema, primeiro passo da nossa visão anatômica, anatomia inteligente. Vamos começar pela região sacral. Primeiro passo, eu tenho que ter uma visão muito tranquila, muito tranquila sobre a sacroiliaca. Cara, na visão TMA, o Mackenzie não curte muito essa praia não, mas o TMA, isso aqui é disruptivo. Avaliar o braço menor e avaliar o braço maior. Diagnóstico diferencial. Se o desequilíbrio é com o quadril sobre o sacro, ou se é o sacro sobre o quadril, já mata a pau. Então, um exemplo, você fazendo, hoje eu postei um vídeo sobre polegar ascendente. Quando você faz flexão do tronco, o que tiver ascendente, você já sabe que é aquele local onde você tem que fazer um teste de especificidade. Eu falo brincando que é um teste de expert, né? Mas vamos, por exemplo, só pelo polegar ascendente, você já descobre se é quadril ou se é sacro. Você palpa mesmo a espinha ilíaca superior, faz sentado. Se sentado sobe, é sacro, coluna, porque você isolou o quadril. Se em pé sobe, é ilíaco. Então dá para trabalhar já rapidamente, já ver qualquer disfunção. Depois você vai avaliar a crista ilíaca, depois você vai olhar o comprimento de perna, você já vai testar ali. E se você quiser matar a pau, você faz o downing. Já faz os movimentos de rotação interna para rotação externa, etc. e tal, do movimento do down. E aí você já vai descobrir quem que está em desequilíbrio. A PBE coloca que não faz diferença. Desde que você trate, você dê uma cavitação global aqui, vai dar resultado. Mas, na verdade, o que eu penso, tá? Muitas vezes, você tendo um leque maior de manipulação, se é girando o braço para frente, se é girando o braço para trás, muitas vezes você vai ter mais suavidade e precisão para tratar o paciente. A mesma coisa aqui. Quando eu vou olhar os processos vertebrais, quando eu vou olhar
o sistema da coluna, e vou falar que eu vou ser expert de coluna e tudo mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar como que está todo o segmento da coluna. Espera aí que eu estou arrumando ela aqui, que o aplicativo é meio chato. Então, ou seja, estou olhando a coluna vertebral aqui. Vamos dar mais um aqui. Diminui, minha filha. Perfeito. Primeira coisa que eu tenho que ter uma visão. Eu estou olhando a coluna sacral, como que o sacro se comunica nesse processo vertebral? Como que as facetas entre L5 e S1? Então, eu tenho que chegar e ter uma visão rápida, que as facetas de L5 e S1, elas são no sentido sagital. Então, as facetas de L5 e S1, elas começam já no plano sagital, vou dar um zoomzão aqui, vai ficar bem legal para ver. Olha só. Conseguiram ver aí? No plano sagital. E assim começam as outras facetas também. Tudo sagital, ó. Vou dar um girinho aqui, ó. Vai ficar fácil de ver agora, ó. Sagital, 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 sagital. E assim vai. Agora, chegou na região de T12, L1, T12, L1, a conversa já começa a mudar. Ó, na charneira, ela ainda está sagital, nas suas facetas baixas, entre T12 e L1 na parte inferior, só que a faceta superior dela já ficou, ó, frontal. Olha como já mudou. Então, se você for ver, por isso que é importante entender o processo. Eu preciso saber como que está o posicionamento e a direção da faceta para mim ter um raciocínio integrado mais simplista. Eu não estou nem gravando a aula. Ou eu estou? Estou gravando? Estou gravando, que bom. Tomei um gelo no coração agora. E aí o que acontece? Eu encontrar a faceta vertebral para mim criar o melhor movimento terapêutico. O que é importante entender? Que as vértebras lombares é questionado na PBS sobre o processo de rotação que ela tem. Mas se você não manipula ela em rotação, você vai falar que ela não mexe em rotação? Obviamente, quando eu faço flexão, eu tenho uma desimbricação de faceta, vai facilitar o processo. Quando eu faço extensão, eu tenho um fechamento. Mas você tem um jogo de mobilidade articular aqui, e realmente é um micromovimento, entende? Então, vamos, por exemplo, você vai manipular uma IRS ou uma NSR, um movimento de posterioridade para o mesmo lado da faceta imbricada. Você vai fazer esse trabalho de correção. Ah, não, se eu fizer uma F, fizer uma E, segundo a PB, é tudo igual. Mas será que o seu paciente recebe a manipulação igual? Será que muitas vezes você vai posicionar ele em IRS, ele tem dor? Aí você posiciona em F e não tem dor. Então, muitas vezes, quando você faz os testes de especificidade, não começar com ele, mas quando o global não está funcionando. É isso que eu falo constante. Quando o global não funciona, você vai entender os movimentos de deslizamento das facetas, que é o movimento do plano anatômico. E aí que vale a pena a gente olhar. No caso da lombar, as vértebras começam de forma sagital, como estou fazendo com a mão. Chegou na torácica, vai ficar frontal, que é o que a gente está vendo agora aqui, ó. Ó, tudo frontal. Então, agora eu entendo que no movimento sagital, meu ganho de mobilidade é mais flexão e extensão. No plano frontal, meus movimentos mais é lateroflexão. Entende? Então, quando eu vou questionar os movimentos facetários da torácica, eu tenho que examinar se essas facetas estão imbricadas ou muitas vezes desimbricadas. Que é isso que a gente tem que vir olhando esse segmento. Então, olha só. E aí, chegou na região cervical, que é isso que eu quero mostrar agora, já começa a mudar o processo também. Depois eu vou pegar só o segmento, vai ficar mais fácil para mim. Mas olha só, aí ela começa a ter uma transição, a cervical baixa. Ela está fazendo uma transição de plano frontal para cervical alta para o plano transversal. Então, se eu tenho a região da cervical baixa constantemente ainda em transição, ó, em plano frontal, então qual que é a maior função da minha cervical baixa? Fazer movimento de lateroflexão.
movimento de látero. Eu fui fazer látero que deu um estalo. Entende? Então, se eu tenho sintomas no começo da lateroflexão, você já pode entender que é uma alteração de movimentação da cervical baixa. Se eu tenho mais desequilíbrios constantes da cervical alta, eu vou dar um zoom agora aqui, ó. Se eu tenho um desequilíbrio da cervical alta, como as facetas já começam a mudar. Faz sentido isso? Ó? Se eu chegar na cervical mais alta, olha só como está o axis. Olha só como está o atlas. Olha onde ele vai se conectar com o crânio. Então, aí você vê diretamente que essas vértebras, elas passam por uma transição de mobilidade muito grande. Ó. Se pegar a charneira C7T1, ela está bem ainda, ó, muito ainda frontal. Então, ela tem grandes funções de lateralidade. Chegou na região da cervical alta, ela já está começando a virar transversal, ó. Aonde que ela fica mais transversal? C5 ainda não, C4 já começou a fazer uma transição, C3 já ficou. C3 já está praticamente transversal. Chegou em C2, praticamente transversal, e C1 totalmente transversal. E aí que está a história. Quando eu vou fazer esse trabalho terapêutico, o que eu preciso fazer? E entender que a cervical alta ela é responsável por fazer movimentos e rotações finais. Então, se o meu paciente está com dor em rotação final, será que todo o sistema cápsula, ligamentar, meníngeo, facetário da minha cervical alta está legal? Se é o finalzinho mesmo e a rotação do cara está até o final, então eu vou avaliar o crânio e avaliar a C1. Se é uma rotação final meio semifinal, eu já vou pensar também em axis, em C3. Ah, Fábio, mas eu não quero chegar e fazer tudo isso que você está falando, não. Então sai palpando o processo espinhoso, velho. Sai atrás do esclerótomo. Exemplo, estou aqui, saio palpando, vou deixar meio de lado para ficar mais fácil. Vou abrir o canetão aqui, ó. Vou aqui e palpo. Dói? Não. Dói? Não. Dói? Não. Ai, doeu. Vou fazer teste de especificidade. Já vou fazer uma palpação específica sobre os meus processos transversos e já vou ver como essa vértebra está trabalhando, onde está a posterioridade. É muito comum ter lateralidade de atlas, né? É comum a gente ter lateralidade de atlas. Então, se eu tenho lateralidade de atlas, ó, vou avaliar as facetas. Lembrando sempre que nós temos quem? O sistema vascular sobre esse processo. E a gente tem essa artéria vertebral cerebral aqui, ó, as artérias vertebrais, que ela passa sobre quem? Sobre o forame intertransverso, que vem iniciando o forame intertransverso da C6, ó, tá vendo? Então, nascendo, ó, sobre... Eita, tá difícil clicar no C aqui, meu filho. A artéria espinhal, a artéria vertebral, ela vai nascer sobre quem? Sobre o tronco braquicefálico lá. Tá vendo? Sobre a subclávica e o tronco braquicefálico. E aí, o que acontece? Vem o processo de passar sobre os processos intertransversos. Então, quando uma cervical dessa não tem tanta mobilidade, a vascularização dela fica menor também. Então, o que eu gosto de falar? Olhar o macro, para depois olhar o micro. Então, muitas vezes, se a gente vai olhar os órgãos, etc e tal, é importante entender que esses tecidos podem, sim, estar em desequilíbrios, mas o maior desequilíbrio que a gente tem que tratar não é só olhar o sistema de involúcro das fáscias que está relacionado aqui, né? Pode ser também, mas o sistema, cara, de primeira, o sistema músculo-esquelético, que ele é referência para todos os outros tecidos. E isso nada tira da minha cabeça, entende? Então, avaliar, o exemplo, no caso aqui, uma vértebra torácica. Olhando ela com carinho, eu saber o movimento das facetas, os processos articulares, da vértebra inferior e da vértebra superior, e depois entender
Como que tá? Não talvez você quer trabalhar com tanta especificidade, eu vou corrigir só uma IRS de torácica esquerda, né? Trabalhe o global primeiro mesmo. Se o global não funcionar, você começa com mais especificidade. E o que é interessante olhar aqui também, olha que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho a articulação que vem comunicando a articulação costovertebral. Então, a cabeça da costela se articula em 2 vértebras. Então, se eu abrir aqui, deixa eu tirar da coluna, ir para o tórax. Olha só que interessante. Aqui vai ficar bem legal. Ah, aqui é quiz, espera aí. Deixa eu voltar. De perguntinha, anatomia. Voltou. Deixa eu pegar aqui, ó. Tronco, caixa torácica, visão. Aqui, ó. Se eu for ver aqui, pelo iPad é bem mais fácil para mexer, viu? Se eu for ver pelo celular, se eu for ver aqui você vai conseguir ver, ó. Aí eu posso pegar o bisturi aqui, Daniel, e ó. 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 Show. Ah, moleque! Aí, ó. Se eu for ver aqui, olha só como a cabeça da costela se articula em 2 vértebras. Entende? Por isso, quando a gente faz manipulação global sobre a torácica, entendeu? Porque você tem uma faceta de um lado, você tem uma faceta de um lado, você tem outra faceta do outro lado, e você tem os processos das costais também, cara. Só que aqui você só consegue manipular mais o movimento de facão de lateralidade. Mas aqui, ó, a articulação costo-transversa, ela cavita muito também. Então, quando você faz uma global de torácica, você manipula facetas vertebrais e também a costo-transversa. Mas o diagnóstico diferencial entre a costo-transversa e a costo-corpórea são os movimentos. A transversa, ela estabiliza a rotação. Então, vamos, por exemplo, eu estou rodando, ó, eu estou sentindo costela sensível. Então, eu sei, pela biomecânica, que eu tenho uma transição de costo-transversa. Agora, se eu estou movimentando a biomecânica de lateralidade da costela e está me sensibilizando, eu sei que eu estou testando o movimento de costo-corpórea, que se comunica em 2 vértebras. Então, geralmente, pela biomecânica e pela mobilidade movimentação anatômica clínica, você já consegue definir melhor esse trabalho. E lembrando, quando a gente está falando de costela, a gente tem que pensar no arco todo. Então, avaliar a movimentação do externo, tá ok? Deixa eu normalizar aqui só. Se eu avaliar a movimentação do externo, avaliar a movimentação da condrocostal, a lateralidade dos arcos costais pelos músculos, né, intercostais, para depois olhar o arco costal posterior. Depois a gente olhar o arco costal posterior, onde estou mostrando o mouse, para depois olhar o teste de especificidade costo-transversa, é muito mais comum em disfunção do que costo-corpórea. Tanto é que o camarada você vai testar a costela muito mais rotação do que o movimento lateral-flexão final. Entende? Mas, geralmente, o desequilíbrio de costo-corpórea dá como se fosse pontada lá dentro da coluna com movimento lateral, porque a costela, ela entra muito mais nesse sistema. Então, aqui tem um negócio meio diferente aqui também, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Animações. Agora eu vendi o aplicativo para todo mundo mesmo, hein? Então, para mim, ter o movimento de flexão e extensão em equilíbrio, que é o que a gente mais olha nos planos dos nossos tratamentos, o que é importante a gente ver? Se, no momento que eu faço extensão, vou dar um raciocínio muito top já, vocês vão ver. Quando eu faço extensão, eu preciso ter anteriorização do tórax, eu falo isso muito em visceral, entendeu? Quando eu faço o movimento de flexão, eu tenho que ter o arco costal posteriorizado. Então, o meu manúbrio, meu processo tifoide, tá? Meu externo, meu corpo external, todos os tecidos, minha condrocostal, ela tem que ter essa liberdade. Então, se eu não tenho esse mecanismo, esse movimento do arco costal,
trabalhando bem, meu sistema vai sofrer. Então, obviamente que esse esqueleto não está com toda a movimentação que eu estou colocando, mas dá para ter uma visão legal. Então, se meu arco costal não tiver uma boa função para fazer o movimento de flex extensão, obviamente minha coluna não vai fazer também. E aí a gente tem que pensar que as nossas vísceras vão participar desse processo. Tem um negócio que é tão legal, deixa eu ver aqui, ó. Parou, voltou. Deixa eu ver que eu consigo encontrar aqui, ó. Isso que eu queria encontrar. Olha só que interessante. Vamos ver se esse aplicativo é brabo mesmo. Eu não olhei ainda isso. Ah, ele é errado. Ele não é 100%. Eu falo isso em visceral, vocês vão ver isso. O Luiz Cláudio, eu batizei ele como senhor 12ª costela. Viu, Luiz Cláudio? Você é o senhor 12ª. Porque ele que passou as manipulações de 12ª costela tal, e dá grande resultado. E bom, hein? Só que tem uma biomecânica que aqui está errado, tá? Quando você faz a inspiração, ó, inspirou, expirou. Inspirou, a 12ª e a 11ª costela, as duas últimas, elas trabalham oposto. Entendeu? Quando você inspira, eu não estou com a figura aqui, mas eu posso abrir, eu vou abrir a aula aqui. Quando você inspira, segundo Leopoldo Busquet e outros milhões de anatomistas aí, a 10ª costela para cima, todo mundo superioriza. Em alça de balde, em braço de bomba, entendeu? Mas a 12ª e a 11ª, elas trabalham inferiorizando. Elas trabalham no sentido que eu estou fazendo do mouse, ó. Posterior. Então, você cresce o tronco na inspiração longitudinal, no sentido vertical, aumentando o diâmetro vertical. Eu falo muito isso em visceral. É uma das últimas aulas de visceral. Tá? Visceral, as aulas são de 50 minutos, 1h20. Não é aula de 5 minutos, viu? Porque é um conteúdo grande, anatomia grande, não dá para picotar. As teóricas. Então, o que acontece? Só que no Hotmart, onde você parou, você voltou, continua dali, tá? Então, o que acontece? Na hora que você cresce o tórax, você faz um crescimento longitudinal. E as costelas inferiores seguem o diafragma, tio. Ó. Só que elas giram posterior. Legal isso, né? Então, aqui, ó, não acontece isso com as inferiores. Tá errado. Então, é errado falar e generalizar que no movimento de inspiração, as suas costelas sobem. Na verdade, não. Você só aumenta o diâmetro do tórax. Isso é certo falar. Aumenta os tecidos do tórax. Mas as 10 primeiras costelas superiorizam e a 11ª e a 12ª inferioriza. Olha só esse código. Quem sabia dessa? Sabia dessa, já? Que eu nem falei isso na osteopatia visceral. Sabia não. O pai tá longe, hein? Então, entenda, quando a gente tem essas questões desses movimentos, todo mundo tem que trabalhar em sincronismo. Então, ou seja, o movimento de inspira e expira, ó, que eu estava falando também, ó, movimento de lateralidade. Quando eu testo a lateralidade do tronco, eu estou testando mesmo quem? É a costocorpórea. Vê se eu consigo ver ela melhor aqui, ó. Não consigo dar zoom também, não. É só assim mesmo. Então, ó, é na costocorpórea. Do lado que eu lateralizei, eu testo a costocorpórea como se estivesse entrando dentro do corpo vertebral. Quando ela está já imbricada, você imbrica mais, causa dor. Obviamente. Então, essa visão é que faz também uma situação de um ponto de diferenciação grande para anatomia com biomecânica inteligente. Quando agora eu estou fazendo movimentos rotacionais, eu estou fazendo um movimento rotacional da coluna vertebral e do tórax, cara, quem mais está trabalhando aí? Olha quem está rodando, isso está muito correto aí. Também é que eu estou detalhando a anatomia, eu estou puxando o sarrafo do aplicativo, né? Mas o aplicativo é excepcional. Olha só,
quando eu faço movimento de rotação de coluna, quem que movimenta mais aqui? É a coluna vertebral ou é as costelas? As costelas, cara, e tem aquele movimento de tesoura. Quando eu faço rotação posterior esquerda, a arco costal posterioriza a esquerda, homolateral, e o contralateral tem que anteriorizar. Então, será que eu tenho esse movimento de tesoura? Será que os tecidos das fáscias nessa comunicação tá fluida também? Então, tudo isso faz um grande diferencial para a nossa prática de tratamento. Legal isso, né? Então, lembrando que quem que se amarra aos movimentos rotacionais? A costa transversa. Então, avaliar a movimentação de costa transversa também faz diferença. Cara, eu amarro falar que você pode fazer um movimento, quem tem MP, com pressão extra, e fazer mobilizações. Não deixa de ser você remodelar aquela costelinha chata de dor. O Mulligan faz muito isso. O Jader pode até chamar para conversar aí. O Mulligan não faz isso, Jader? O que o Mulligan faz? É remodelação de tecido, filho. Você vai encontrar a direção e vai repetir. Ou não é isso? É isso aí, usa o cinto como terceiro braço ainda para dar mais pressão extra ainda se precisar, né? E a mão vem de suporte ainda para dar mais pressão também se for o caso. Seguindo a lei da não dor, se o paciente foi sentindo melhor, vai ganhando amplitude, foi melhorando, a gente continua, tem que imobilizar, repetir. Só que tem uma visão mais generalista. Não está estudando especificidade, preferência de direção, nada. Está falando só para seguir, fazer o glide, a tração e mobilizar, não é isso? É isso mesmo. Faz umas mobilizações de teste, se o paciente melhorou, a referência melhorou, vamos pensar assim, né? Você vai lá e repete. Repete pelo menos umas 3 sets. E retesta depois tudo de novo, né? Melhorou as referências, você sabe que é ali que você tem que tratar. Olha que interessante isso aqui também, ó. Todo mundo sabe que os movimentos funcionais, o movimento liso de mobilidade da glenomeral, obviamente que esse aplicativo ele tá movimento bem isolado, né? Mas teoricamente, quando eu faço um movimento de flexão de ombro, até 90 graus, eu tenho que ter responsabilidade e mobilidade somente com quem? Com a glenomeral. Depois de 90 graus, vamos subir aqui e fazer ele parar. Depois de 90 graus de flexão, eu começo a exigir de movimentos do acrômio e movimento escapular. Então, de 90 graus a 120 graus, 140 graus, eu começo a avaliar já o acrômio e a porção escapular. E depois de 140 graus, eu tenho que avaliar a externo-costal, tá ok? E a coluna vertebral, cara. Porque aí já é o movimento final, ó. Então, obviamente, para a gente poder, muitas vezes pela amplitude de movimento, já vai dar um norte de trabalho. Mas o que é importante a gente olhar nesses movimentos aqui também? Será que as costelas estão tendo boa movimentação? Eu falo brincando, para você fazer o movimento de flexão de ombro, de cara, quem que tem que trabalhar bem? Cervical, porque é a unidade de metâmeros, unidade funcional importante, principalmente cervical baixa. Tem que ter um bom espaço articular da glenomeral, não estou mostrando o mouse. Eu tenho que ter uma abertura de costelas, uma extensão de torácica e uma estabilidade de escápula. Então, a cervical, a torácica, as costelas e o espaço articular, vamos pegar esse outro ombro aqui, ó, o espaço articular do ombro tem que estar restaurado. Porque quando ele chega na flexão final mesmo, não tem espaço que vai manter. Então, quando eu estou tratando um paciente, hoje eu tratei 3 pacientes de ombro. 3 pacientes de ombro. E aí, eu já falei, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer contigo é olhar o espaço articular da sua glenomeral. Eu tenho que avaliar a mobilidade cervical, costela e torácica, porque olha só, tá todo mundo trabalhando em sincronismo. E depois avaliar esses tecidos. Então, vamos olhar primeiro a unidade da coluna, que é responsável a isso. E depois a gente vai avaliar. Segundo os estudos, eu concordo, isso mesmo, uns 80% a cervical influencia diretamente no ombro, cotovelo e punho-mão, mas tem 20% xará, e tem 20% muito significativo.
Um dos pacientes foi um paciente que é o que lava meus carros aqui. E ele é muito bacana, eu gosto dele. E ele é um cara simples, mas ele é muito bacanão mesmo, eu gosto dele pra caramba. Mas é aquele cara meio que não tem muito papo na língua, né? Ele tem meu WhatsApp, eu mando o WhatsApp para ele para lavar meu carro da minha mulher. E aí ele falou assim, uns tempos atrás, uns meses atrás, vai vendo, Jara? Ô, Fábio, quando tá a sua sessão? Ele sabe quando tá a minha sessão, porque tem arte disso também, só que agora tá sem dor, tá zerado. E ele pedala forte, sabe? Aí eu falei, tá mesmo preço, sempre aí. Não, porque eu tô com um problema no ombro, eu tenho que fazer várias sessões de fisioterapia, eu queria fazer com você. Quanto você faz para mim? Eu falei, é o mesmo valor. Vamos lá que a gente trata, etc, tal, sabe como eu trabalho. Aí ele falou assim, a clínica Y da cidade me faz por tanto. Eu falei para ele assim, ele ficou até chateado comigo. Eu falei para ele assim, ó, cara, os casos lá são muito bons também, hein? Vale a pena você tratar lá. Lembra quando eu te contei essa, Jara? Lembro, você falou isso também. E aí, de boa, aí ele só mandou um joinha no WhatsApp. Ué, se lá é mais barato e bom pra caramba, mano, tem que ir lá, ué. Aí ele veio hoje, aí ele mandou WhatsApp, meu ombro lá, você acredita que tá doendo ainda? Eu falei, poxa, daquela época. Você não me atende? Eu falei, atendo. Aí a tanta que eu tava sem horário, e aí a Silvia colocou ela junto com o menininho lá, que veio lá de Jataí, tá vendo? Que eu dei alta pra ele, o menino mijava, urinava cada 5 minutos, tinha vontade de urinar. Resolveu o problema, com um atendimento de reprogramação, viu, Bruno? Só pra vocês sacar aí, viu? Um atendimentozinho de programação, acabou o problema. Dei alto pro moleque hoje, moleque de Jataí, Goiás. Marcação de território, conflitos com similaridade com o pai e com a mãe, enfim. Aí hoje não veio a mãe, veio a avó e o menininho. Já resolveu os problemas, o moleque tava tocando terror na clínica, não fiquei inventando muita moda. Fiz um atendimento rápido e já coloquei esse rapaz no ombro. Quando eu fui atender ele, Jader, por ironia do destino, o que você acha que ele tinha? Disfunção cervical ou disfunção de ombro? Já tinha passado em outros osteopatas na cidade. O que você acha que ele tinha, que o nego não tem? Eu gosto de cervical, né? Retração com extensão. Remodelei a cervical baixa. Ele falou, caramba, mano, não acredito nisso. Tem que vir aqui mesmo. 90% o ombrão já melhorou. Aí eu falei, não, eu vou mais. Fui lá, pá nele. Comecei a fazer um pouco de extensão de ombro, já peguei uma preferência de ombro, melhorou mais ainda. Eu peguei os pezinhos, fui fazer carga, piorou. Aí eu falei, tá vendo como você não pode fazer academia, exercício, nada? Ainda não, com os exercícios na direção correta, mas com a carga excessiva de 1 quilo já te deu dor. Aí fui lá, fiz extensão sem carga, parou de doer de novo, fiz retração, praticamente zerou. Ficou bobo. Aí ele falou até assim pra mim, eu até falo pro pessoal, velho, é um pouquinho mais caro, mas tem que vir aqui mesmo. Aí eu falei pra ele, chama Juliano. Falei, Juliano, não tem problema nenhum, cara, de você procurar um lugar mais em conta, mas você não pode questionar a qualidade. Se o lugar tiver uma alta qualidade, tiver um preço maior, realmente você tem que ir, cara. Dinheiro nasce em árvore, mas a questão que vocês têm que olhar é a qualidade. Aí falei até pra ele, falei, você é o único cara que lava mais meus carros aqui na cidade. Meu caminhonete nunca lavou com ninguém. O carro da minha esposa também não. Por quê? Porque você lava tão bem, cara. O que eu vou ficar levando em outro lugar? Ainda deu uma nessa nele, sabe? E ele, está certinho. Então, olha só, agora uma vista lateral. Uma abdução lateral. Não era isso que eu queria abrir, não. Só abrir outro aqui. Entende? E nesse... Valeu esse aqui também. Vamos tocar esse aqui. Vai, meu filho, pode voltar, rodar. Deixa eu ter que voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí eu tô com um paciente também, ele também, dor no movimento supino. E olha como que ele machucou o ombro. Diz que ele começou a doer o ombro, aí ele tava fazendo crossfit já. E aí quando ele fez aqueles movimentos de aquecimento que faz com o bastão, sabe, do crossfit, ele falou que melhorou muito o ombro dele. Ele falou, cara, meu ombro parou de doer, velho, quando eu fiz aquele aquecimento. Aí no mesmo treino, ele estava com o kettlebell lá fazendo assim, ó. E aí ele foi pegar o kettlebell. É kettlebell que chama, já? Kettlebell. Por que os caras falam kettlebell? Escreve kettlebell, né? Mas se fala kettlebell. Então, kettlebell. E aí a gente tem na clínica também. E aí ele, ó, pá. Falou que ele foi fazer uma segunda série, já o ombro travou e nunca mais parou de doer. O
que você entende disso? Está tudo obstruído, está tudo rígido. Ele fez uma mobilização global, deu bom ainda, lubrificou, parou de doer, remodelou de forma global. Mas na hora que ele mandou carga mesmo, obstruiu o ombro, cara. Fletindo, tá vendo? Aí eu fui lá e estendi o ombro dele e melhorou. Então, assim, aí apliquei um laser, expliquei a aceleração e tal. Mas já entendeu, foi de 7 a 10 dias, você volta aqui. Não, já vou deixar até marcado, hein, que tá ruim de horário aí. Falei, não tá ruim não, você quer corrida. E aí ele falou que também tinha dor quando ele ia, muita dor quando ele ia fazer esse movimento, no supino. E outro paciente que eu atendi de dor também falou que ele não suportava, um rapaz de 19 anos hoje, no supino. Supino ele não suportava. Aí eu expliquei para ele, quando eu faço movimento de supino, eu tenho que olhar o movimento do ombro, da cervical, mas olha o meu tórax anteriorizando. É uma extensão de tórax, cara. Eu tenho que ter uma ativação de escápula, um espaço articular legal da glenomeral, porque eu estou em 90 graus. Meu gradil costal está anteriorizando, não é isso? E se ele não anteriorizar bem, como é que faz? E quando eu elevo o supino, eu tenho que ter um movimento do gradil costal posterior também. Se meu gradil costal não posteriorizar, também vai sensibilizar. Então, avaliar a transição de movimentação de gradil costal também é disruptivo. Então, é dessa forma que a gente consegue, literalmente, entrar em tratamento. Outra coisa que é importante também, a gente frisa muito isso no MP, eu falo muito isso também no TMA em membro superior, que não dá para ficar só fazendo movimento de manguito. Isso é derrota. Principalmente se você tiver com o espaço articular diminuído. Eu falo no TMA constante que isso é amassar alho. Se o espaço articular está diminuído, você ficar fazendo movimentos rotacionais constantes, o que acontece com os lábios? O que acontece com as bursas? O que acontece com o tendão supraespinhal? Que está passando aqui, ó. Entende? Como é que fica o bonitinho do supra, se esse espaço do sulco supraespinhal está diminuído? Faz sentido isso? Onde eu estou mostrando o mouse, vocês conseguem ver o mouse? Então, eu tenho que abrir espaço articular, estabilizar esse sistema, remodelar ele todo, lubrificá-lo, para depois, em última instância, eu começar a trabalhar com rotações interna e externa, com o tal do fortalecimento de manguito. No MP, isso é clássico. Toda vez que você trabalha rotações de manguito sem trabalhar a remodelação de extensão do ombro, 90% piora a dor significativa. Então, por isso que vale a pena a gente olhar essas particularidades, que é o que acaba não acontecendo hoje. Cara, olha só que interessante, aproveitando esse raciocínio. Vou abrir pelo celular mesmo. Deixa eu fechar aqui, app. Olha só que interessante isso. O paciente me mostrou, o mesmo paciente hoje da dor de cabeça que eu mostrei o vídeo da maca de flex tração, né? E como ele desce o tubo dural. Olha onde ele fraturou. Vocês conseguem ver bem aqui? Que estrutura que é essa? Vocês conseguem ver? Aí ele veio para tratar dor de cabeça, vai tratar um ombro de quebra. Porque o braço dele dói na axila quando faz flexão final. Esse cara disse que ele estava na praia, a cabeça dele já sempre estava doendo, porque já era antes. E ele estava na praia, e na praia, disse que uma onda da altura do teto, então a altura de uns 3 metros, né? Caiu na cabeça dele no raso, no Mar Bravo. E ele tomou um calo tão forte, meteu o rosto, ralou o rosto inteiro, bateu o ombro, luxou o ombro e fraturou o tubérculo maior do úmero, cara. Ele não me falou que é o tubérculo, mas daqui é o tubérculo maior do úmero. E aí ele fez a imobilização. Isso foi em novembro do ano passado, 2022. Ele fez a imobilização. E aí, conforme ele passou os 3 meses, ele começou a se mexer, fraturou de novo. O mesmo local. Então, ele teve uma pseudoconsolidação. Olha o ombro dele luxado aqui, ó.
E aí você vê. Aí deixa eu ver se eu tenho aqui a consolidação. Aí ele não me mostrou. Ele só mostrou na fratura mesmo. E aí ficou consolidado desse jeito, você tá vendo aí? Com esse degrau, com esse calo ósseo. Por quê? Teve uma pseudoconsolidação, né? E a dor dele, quando ele faz a flexão de ombro agora final, dói a axila. É a axila que ele tem dor, região axilar. Mas ele tem muita dor de cabeça. Falei, vamos tratar a dor de cabeça. Comecei a fazer uma extensão de ombro dele, já piorou. Eu falei, ficou mais sensível, hein, Fábio? Falei, não, vamos focar na dor de cabeça mesmo, porque esse ombro vai dar mais trabalho. Depois eu vou olhar ele com carinho. Vamos, beleza? Não, tudo bem. Então, assim, aí que é interessante que eu quero dizer. Você ter uma localização, um bom posicionamento, a gente pode acelerar esse processo de cicatrização com equipamentos, o laser mesmo acelera, mas eu tenho que ter pontualidade na anatomia palpatória, saber encontrar o tubérculo maior do húmero, que é um local de referência de tratamento que nós fazemos, para poder também aplicar um equipamento que vai acelerar o processo de cicatrização. Faz sentido isso? Então, é dessa forma que a gente vai tratando com a anatomia inteligente. Eu fechei o aplicativo da anatomia aqui. Deixa eu abrir de novo. Dúvidas, gente? Legal esse aplicativo aqui, né? E é legal que você vai colocando as coisas em camadas. Entendeu? Ele ficou me perguntando agora que nota que eu dei para ele. Eu dei nota 1. Foi até sem querer. Aí judiou ele, mano. Fui mal, hein? Ele vai perguntar de novo. Ele não vai aceitar essa nota, não. Pode perguntar. Alguém falou alguma coisa aí? Não falei da nota aí que você deu. Um 3 pelo menos vale, né? Ah, acabei de mandar 1, mano. Ficou perguntando na hora errada, mano. Os caras tem que ter o time, não tem? Inteligência artificial hoje tá tão boa, me faz uma dessa no meio da aula. Tô brincando, depois eu arrumo lá. E aí aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Janela. Mudou tudo o Meet aqui, hein, já? Para compartilhar agora tudo em cima, tio. Atualizou de novo. Ó. Então, tô aqui. Falei sobre costelas, falei sobre costa transversa, falei sobre costa corpórea. Olha lá, falei sobre os movimentos das costelas flutuantes, né? Que elas trabalham inverso ao tronco. Deixa eu abrir essa aula aqui. Aula do visceral, hein? Já assistiu um pouco de visceral, né? Eu? Hum? Não vi, cara. Tô no curso de ATM e da mentoria agora. Não termina mais a mentoria, cara. Do Ganhe Mais? Tem muita coisa, cara. Mas Quase acabando lá, mas não termina. O de ATM também, eu tô revisando as aulas ao vivo lá, cara. Mas demorado, cara. Meu Deus, é longo. Você achou muito demorado? Não, é que eu vi todas as aulas que você gravou, e só que são 6 períodos, né? Cada período aí tem 1h30, 2, então tem umas 8 horas pelo menos, né? Ah, aquela sprint que eu fiz com vocês, né? Aquele da TM, sabe? Aquele que você deu da aula ao TM. vivo e o da Você TM. tá vendo na íntegra, ou ao vivo, né? Você viu como Isso, ficou bom? Sim, ficou bom. Não dá para entender É o bem Meet, cara. Eu melhorei mais a É bem internet aí no interessante o curso Instituto aí. para ver se o MP vai ficar melhor o Meet. Sim. Não, mas ficou bem bom o da TM. Não dá para entender porque ficou bem bom, sabe? O de visceral, acho que eu vou começar daqui uns 10 dias só. Terminar esses aí primeiro, senão não termino nada daí. Entendi. Eu tô abrindo aqui o visceral aqui. As aulas teóricas. No final aqui tem um movimento da... No final aqui vocês vão estar vendo... Eita, peraí. A apresentação. Peraí que eu vou mostrar aqui. É muito massa aqui, cara. Tô achando.
Olha que legal isso aqui. Estão vendo aí? Então aqui, ó, é uma aula do víscera, né? Quando eu faço o tórax na posição de inspiração, o diafragma entra numa posição de expiração. Quer dizer o quê? Que ele inferioriza. Então, quando eu estou inspirando, você vai ter um crescimento do ângulo vertical, dos ângulos transversais, entendeu? Que é os oblíquos, né? E do ângulo anteroposterior. Então, são 3 ângulos que no momento de inspiração você tem que avaliar com muita precisão. Lembrando que isso quer dizer que é um movimento nosso que está relacionado ao sistema de comunicação do corpo. Essa é a minha visão. Então, quando eu faço uma inspiração, você tem um crescimento superior da região torácica e transversal também, e póstero-anterior, e você tem um crescimento longitudinal também, porque a hemicúpula diafragmática inferioriza. Então, quando o diafragma inferioriza, vou encontrar a figura que eu quero. Devido à contração desses camaradas aqui, ó, que é o serrátil posterior, ele faz um movimento, principalmente nas 2 últimas costelas que estão soltas, de um movimento de inferiorização. Então, você tem um movimento de inferiorização dos arcos costais. Olha só que interessante. Devido à contração do músculo serrátil póstero inferior, a 12ª e a 10ª costela, ela posterioriza na inspiração. Você vai ter um aumento do diâmetro anteroposterior ou póstero-anterior. Você vai ter um aumento da horizontalização das costelas, porque elas ficam oblíquas, elas ficam horizontais. Devido aos músculos suspensórios, escaleno, esternocleidomastoide, peitoral menor, vai ter um crescimento anterior, principalmente os escalenos. E o serrátil posterior, junto com o diafragma, vai inferiorizar o gradil costal. Então, olha só que interessante esse processo. Observamos que o serrátil póstero inferior move-se a 11ª e a 12ª costelas para baixo e para trás, no sentido contrário das outras costelas. Entendeu? Então, as 6 primeiras costelas têm uma ligação óssea com o externo, que vai superiorizar. As 4 segundas têm a ligação cartilaginosa, que vão se afastar. E as 2 últimas têm uma ligação fibrosa, que vai descer e se recuar. Então, aqui você vê que você tem trações diferentes desse sistema. E, obviamente, que vai ter uma bolsa, um espaço pleural, que vai aumentar o diâmetro anteroposterior no momento de você inspirar. Os brônquios vão ficar constantemente também mais verticais e o pericárdio também vai ter um alargamento também do seu diâmetro anteroposterior. Então, nós observamos, mais uma vez falando, que as costelas inferiores já descem para aumentar o diâmetro vertical do tórax. Sacou? Então, é incorreto dizer que os músculos inspiratórios elevam as costelas e os músculos respiratórios abaixam as costelas. Isso não é certo. A frase mais certa, ou seja, não é uma precisa, essa frase não é precisa, deveria ser substituída. Chama-se inspiratório todo músculo que aumenta o volume da cavidade torácica e expiratório que diminui o volume da cavidade, e sim o volume, não os movimentos costais. Então, aí, né? Aí vai seguindo o nosso trabalho terapêutico. Legal isso aí, né? Então, o que é a sacada? Então, entenda, se você não estiver tendo também, pega esse código. Bloqueios constantes de 12ª costela, como o Luiz coloca, bastante, de manipulação, tem que avaliar o serrátil póstero inferior. Então, avaliar também ativações respiratórias e fazer um controle neuromotor do serrátil póstero inferior, tenho certeza que vai funcionar muitíssimo bem para a estabilidade. Muitas vezes, manipulando a costela, melhora. Mas será que o serrátil póstero inferior está tendo a sua função significativa? Então,
aí que vem a colocação clínica que eu quero fazer aqui. Deixa eu voltar aqui no slide. Só um minuto mais aqui. Estou achando. Ó. Será que o serrátil póstero inferior não está fixando e não tendo controle motor de inspiração e expiração para a gente poder ter uma boa movimentação dessa 12ª costela? Faz sentido isso? Então, é aí que está aquela conversa, querido. O cara, na boa, fundamentando todo o conhecimento que nós temos dessa porção clínica, fica indiscutível essa colocação da precisão de soberania de tratamento dos demais todos, e com todo respeito. Aí que você vê. Eu estou utilizando a metodologia de Busquet, na visão osteopática, na remodelação de tecido do Mackenzie. Então, Busquet, Mackenzie, osteopatia e PNF, cara. Então, é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito completa, que é o que o raciocínio faz na gente. Legal essa visão, né? Então, obviamente, vale a pena avaliar se essa musculatura tem espasticidade, mas principalmente o sistema respiratório. Eu tenho que examinar se eu tenho movimentações, porque quando a gente entra no controle neuromotor, se eu tiver esse sistema em hipofunção, o sistema superior vai estar em hiperfunção. O Busquet coloca de hipoprogramadas e hipoprogramadas e superprogramadas, desprogramadas e superprogramadas. Eu sempre falei hiper e hipofunção. Mas através de um sistema que não trabalha bem, vai ter o outro trabalhando em excesso, porque o corpo quer se adaptar. Mas não é um excesso só de mobilidade, da visão passiva até, da osteopatia e daquilo. É uma hipo ou hiperfunção, está relacionado o processo de inibição neuromuscular. Então, a terapia manual é muito boa para tratar o sistema que nós falamos de controle de facilitações. Então, a terapia manual é muito bom para inibir sistema. Repadronização biomecânica, controle neuromotor principalmente, é excepcional para tratar as inibições do sistema. Então, nós temos que examinar as inibições. Então, o que acontece com esse ombro do cara que fraturou? O que você acha que acontece com ele? Fala para mim. Você acha que o sistema está ativo ou hipoativo? Vai ter tecidos que vai estar em facilitação e vai ter tecidos que vai estar em inibição. Daniel, eu não falei muito no dia que você falou do seu paciente. Eu vou abrir aqui. Você mandou o caso do paciente onde? Da panturrilha? Mandei no RSI. No clube? Aqui no clube, isso. Espera aí, então. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Eu não ia puxar muito sarrafo ali, porque não ia também poder te ajudar. Mas agora eu estou abrindo. Não, pois é. Aqui eu vou falar para você. Tá baixando aqui em tartaruga. Beleza. E vou jogar esse caso clínico aqui também com anatomia detalhada. Pode ser? Tô largando o laser nele de 48 em 48 horas agora. Vai acelerar. Vai melhorar a função, as propriedades mecânicas também. Só viu, Fábio? Só que ele tem uma corrida, cara, de 20 quilômetros daqui 40 dias, né? Esse cara não vai rolar, né? Ele disse, eu não tô confiante. De fechar o tecido dele. Ele disse, mas eu tô confiante. Eu disse, não, fica confiante ali, mas eu acho que... talvez melhor assim, cara. Ó. Deixa eu te explicar o que eu faria. Sempre vai lá. Referência. Tô abrindo aqui. Tela cheia. Vocês vão ver minha tela aí. Estão vendo aí? Já começou a ver a tela, né? Sim. É porque a tela cheia eu não consigo me ver. Então, primeira parte, ó. Estou aqui com o laudo dele, tá? O laudo dele está falando que tem uma junção miotendínea preservada. Então, é uma situação boa. Mas tem uma disfunção do ventre do gastrocnêmio medial, tá ok? Com aproximação de
70 milímetros, 7 centímetros, interferir numa ruptura parcial de grau 2. Então, o que você entende? Ó, a fusão músculo-tendina tá boa. Então, é mais tecido vermelho. A junção, fusão, que for músculo-tendina, são os locais que mais dá DSR, dor somática referida e sensibilização e atraso de tratamento, tá? Quando é só tecido, vou falar isso em aula, tá? No MP. Quando, no CNM, né? Quando a gente está só tecido vermelho, o laser é mais rápido ainda a cicatrização, tá? Mas é as fusões que dá mais problema. Então, eu vou pegar até esse caso clínico também para falar lá. Então, entendendo isso, você falou que é esse local que ele está machucado. É isso mesmo, né? É aqui, né? Então, o que eu tenho que entender? Isso aí. Primeiro passo. Eu tenho que pensar que no momento que eu tenho essa disfunção desses tecidos, o que você acha que acontece com o meu paciente? Como é que está a panturrilha dele? Está hipertônica ou hipotônica? Não, tá hipertônica, tá edemaciada. Aí, se está hipertônica, você não pode pensar em fazer stretching, em fazer liberação profunda. Por quê? Porque ele teve uma lesão de estiramento. Estirou. Rasgou o músculo. E se você querer fazer esse padrão, você pode até intensificar. Obviamente, com carga menor é interessante, mas de primeira você tem que fazer a contração. Só que contração isométrica, entendeu? Quando você tem esses desequilíbrios, o que entra no protocolo? Contrações isométricas para ativar essas fibras e, por incrível que pareça, quando você começa a contrair músculo, você normaliza tônus também. Então, você mostrar que esses tecidos melhoram e fazer os price da vida. Se está inchado e demasiada, coloca as pernas mais para cima, coloca gelo, porque você tem que corrigir a área de penumbra. Você entende? Exato. E tá com equimose lá no pé já. Isso. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Anotações. Então, eu tenho... Não preciso fazer assim, né? Tá. Vou fazer assim. Espera aí. Espera aí que eu tô me arrumando aqui. Beleza? Na hora que vocês estiverem vendo minha lousa, vocês falam aí. Estão vendo? Aí já. Então, beleza. Primeiro passo que a gente vai ver aqui. Ele teve uma disfunção do gastrocnêmio. O gastrocnêmio nasce nos cônjuges do fêmur. Seu gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. Certo? E aí, nessa região baixa, vou pintar de azul, vamos ter as fusões músculo-tendíneas e a inserção sobre o tubérculo do calcâneo, tendão de Aquiles. Você falou que ele está mais ou menos aqui machucado, ó. Não é isso? Estou fazendo grande para ficar fácil. Primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que entender. Quando eu tenho uma disfunção nesse local, eu vou pintar de verde. Eu vou ter a lesão. E além da lesão, eu vou ter um processo que é chamado de uma área de penumbra. Então, eu vou ter isso, ó. E esse excesso de sangue que fica na lateral e toxinas atrasa demais o processo de cicatrização. Então, por isso que entra com o protocolo de Price. A gente vai ver tudo isso no CNM. Até no pós-cirúrgico, não deve ser diferente. Lesão de parâmetro maior. Então, aí você vai aplicar gelo. 30 minutos. Gelo natural, tá? Para não queimar a pele. Com os pés para cima. Então, você vai orientar ele a fazer isso aí.
Gelo não vai queimar ele, tá? Gelo só vai dar parestesia. Por quê? Você vai precisar drenar essa área de penumbra. Tá entendendo? Porque isso atrapalha demais e dá uma pressão excessiva sobre o processo da lesão músculo-tendínea. Aqui não é nem músculo-tendínea, né? Daqui é só muscular. Melhor ainda, mais fácil. Quando você controlar o excesso de líquido que está sobre essa região, na constrição não tem esse negócio de fazer contraste, é só gelo, porque a gente sabe que o efeito do gelo primeiro é constrição, e depois de 15 a 20 minutos ele entra em dilatação profunda, que é aí que você vai fazer todo o fluxo do retorno. Está entendendo? E aí você já vai tirar esse obstáculo grande aí que você já mencionou. Aí você vai ficar com uma lesão limpa para você tratar nessa região. Aí ficando nessa lesão limpa, obviamente você já está aplicando laser, porque o laser ele vai acelerar, segundo os estudos, até em 5 vezes a cicatrização. Então, ótimo, está fazendo cada 48 horas, está bravo isso aí, tá bom. E, principalmente, você melhora a síntese de colágeno, do melhor colágeno, também para esse local, então, para a fibra se organizar. Mas aí, o que você tem que pensar agora? Nas propriedades mecânicas. Então, para mim tratar esse tecido, eu tenho que melhorar as propriedades mecânicas. Quando causa uma lesão grande dessa, onde está pintado de verde, eu sei que eu vou ter desequilíbrios grandes da alteração proprioceptiva do corpo. Então, a parte proprioceptiva fica em desequilíbrio, 3 asteriscos. Então, eu vou começar a ativar, mas sem ter atracamento e afastamento de fibras. Então, na estática. Aí que vai vir várias técnicas de CNM para você fazer uma irradiação de contração. Ô, Jader, depois manda no grupo para eles. Ou você tem aí aquela técnica que você está com o paciente com o pé na parede e está fazendo uma retração, uma irradiada com o braço, assim? Você não tem esse arquivo aí, né? Então, eu tenho no Instagram, vai ficar mais fácil de achar, eu acho. Eu já tenho aqui o seu Instagram, mas tá onde? Tá nos Reels? Tá nos Reels. Tá nos E Reels, aí, eu acho. então, eu vou explicando e vou falando, fica frio que eu acho. Se você puder achar isso aí e me mandar esse link, mandar no meu WhatsApp, fica mais fácil. Eu dou por aqui, peraí. Vai conforme eu dando aula aí. Então, você pode fazer uma contração irradiada para você ativar essa musculatura. Você pode começar a avaliar se tem sensibilização de palpação da fusão músculo-tendínea. Deixa eu voltar aqui. Já vai achar pra gente aí. Ó. Que a técnica eu vou mostrar essa técnica, mas eu não tô com o arquivo na mão aqui. Aí, ó. Ô, mano, ô a categoria dessa aula, velho. Você é louco. E aí, o que acontece? Primeiro passo, eu tenho que também trabalhar. Então, você trabalhou as propriedades bioquímicas de toda essa penumbra aí, de vasculares, e aí você tirou a pressão sobre essa região do disco. Do disco, não, do segmento da lesão. Então, você vai tratar depois, acelerando a cicatrização e a síntese de melhor colágeno. Já achou, já vou explicar. E aí, o que você vai fazer? O gelo vai fazer, no fundo, inicia uma constrição, mas no fundo é uma vagetação profunda braba, muito melhor calor, para você acelerar. E aí você faz o price, pé para cima, para dar o efeito gravitacional. Isso que você vai ensinar. Agora você vai tratar das propriedades biomecânicas e neurosensoriais. Você vai avaliar a fusão músculo-tendínea, que elas gostam de ter sensibilização. Porque na hora da lesão, está todo mundo espástico. Você vai avaliar as inserções musculares, onde eu estou pintando, ou seja, também que é inserção tendíneas. Tanto a fusão, vai também olhar o gastrocnêmio, porque vai ter sensibilização nele, e a inserção também sobre o tendão, sobre a tuberosidade do calcâneo. Depois, você vai começar a mobilizar as ventres musculares levemente, mobilizar levemente.
E você pode até raspar levemente também. Mas, cara, isso depois de uns 15, 20 dias. O tempo da cicatrização grau 2 é até 2 meses. Mas na hora que você começar a ativar a musculatura estática, o Jada já pegou o vídeo aí, eu vou mostrar. É esses caras que você tem que fazer ele voltar a funcionar. Para ele ter esse movimento, e tendo esse movimento, esse músculo volta a manter o efeito vascular que você está tendo. Porque senão isso acaba voltando. E aí vai para o pé, vai para tudo que é lado. Aí. Então, Jader, Show. acabou. Isso você vai acelerar o processo de cicatrização demais. Você vai facilitar a vida da mãe natureza. Não é top isso? É Opa. ou não é? E Tá aí bom. você vai entender os protocolos de reabilitação de tudo, tipo, porque você vai entender o escopo de tudo. Um pós-cirúrgico, uma lesão muscular dessa, entende? E aí o Jada me mandou aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Obrigado, viu, Jada? Você me ajudou muito. Não, não é nesse não, é o pé na parede. Ah, tá aqui. É o Danadinho. próximo que aparece. Você não espera, Tem né, esse Fábio, para ver o vídeo? Fala assim, Tem você não uma série de espera? exercícios- Tem uma série de exercícios também que eu fiz com a Cíntia, filha da Aí Silvia. você não fala Então, assim, por que você não espera, Fábio? mostra aí. Então, olha só, nesse vídeo aqui, o Jader fazendo controle neuromotor também no pós-operatório de LCA, ele está utilizando uma técnica de irradiada. Tá? Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Ou não? Dá pra ver sim. Então, beleza, ó. Ele está estabilizando o joelho. Ele está estabilizando também as duas mãos do paciente, que estão entrelaçadas. O paciente está fazendo uma força de elevação de ombro, uma flexão de ombro. E como ele está com essa posição estática, aqui está bem legal para fazer isso mesmo, com o pé na parede, quem que você acha que na hora que ele for querer levar os braços, fletir os ombros, vai ter uma força irradiada pelo tórax que vai trabalhar constantemente essa panturrilha. Olha lá. Agora já mudou. Espera aí. Eu tô caçando o vídeo aqui, que é o último do vídeo. Não tem problema, espera aí. Eu vou deixar trabalhando. Ele está trabalhando outras linhas, mas aqui é o que importa para você. Então, no momento que ele vai fazer um movimento de elevação do ombro, ou pode fazer até com o quadril também, com ele decúbito lateral, na hora que for querer elevar o quadril, vai estar uma contração excepcional da panturrilha, que vai ativar esse sistema de forma isométrica, só que você não precisa fazer contração brava, você vai devagarzinho, progressivo, e aí você vai desensibilizar e vascularizar e ativar e mostrar para o corpo que isso está mais funcional. Então, você vai religar um processo traumático que o corpo está em inibição constante do quê? De sensibilização de dor. Pô, rompeu, não contrai mais aqui. Aí você vai informar o sistema nervoso vai informar o músculo de novo, e isso melhora demais a desensibilização de dor. Cara, isso é muito legal, funciona demais, é disruptivo. Sem exagero. Então, pega seu paciente, coloca, sua máquina encosta na parede. Se não encostar, você vai ter que se virar aí. Ou ensina ele deitado no chão, no colchonete, o que for. Coloca o pé na parede e comece. E pode fazer lateral também. Lateral até seria mais fácil, mas não tem problema. E não precisa fazer só com a irradiada do braço. Isso aqui já é uma alavanca avançada. Você pode fazer com o quadril, ele fazer uma elevação do quadril. Quando você querer levar o quadril e você resistir, ou querer descer o quadril e resistir, ele vai usar de apoio a extensão do membro, a dorsiflexão, mas ele não vai empurrar a parede, então ele vai fazer uma contração excêntrica e vai ativar significativamente a panturrilha. Legal isso aí, né? Dúvida, Daniel? Não, beleza. Depois eu vou ver de novo esse negócio para entender direitinho. Mas gostei, cara. Vamos tentar fazer com ele sexta, né? tá? A gente vai ter aula. Sim, pois é, não. Só para quebrar um galho já, né? Essa técnica, né? Se fizer essa técnica pelo SUS, não paga nem a tinta da parede. Que o Bruno tá tirando sarro. Que ontem na live, um chegado dele aí, tava falando que a gente tinha que fazer as coisas pelo SUS. Aí eu expliquei que não dá. Ó, que bonito, Jado.
Pode ajeitar, né? E não dá. Eu acho que em umas aulas de controle no motor, a gente vai ter que transmitir no Meet pelo celular, viu, já? Para mim tá com o iPad na lousa. Entendeu? Aí eu consigo fazer uns desenhos mais massa. Então, assim, aí, o que eu quero que você entenda? Que você tem que fazer esse músculo voltar a contrair. E aí você vai respeitando a dor. E, em última instância, não vai ter esse tempo. Mas depois de 2 meses, que você já vai estar contraindo, geralmente em 40 dias, tudo dando bem, contração depois isométrica, depois a concêntrica, se não dói, depois você vai para a excêntrica em remodelação sem dor. Aí, quando a excêntrica não dói mais, você pode trabalhar já a liberação em cima desse músculo. Remodelação. Quando você libera com a mão, liberação miofascial com a mão, é para você remodelar o ventre muscular. E quando você libera com o instrumento, é que você quer trabalhar a face superficial. São tecidos totalmente diferentes. Liberação miofascial instrumental não trabalha na mesma linha liberação miofascial manual. Eu tenho um paciente de rotura de bíceps. Foi 3 atendimentos. Ele está sem dor. 3. Ele estava com 2 meses ferrado. Só que ele já veio cicatrizado, só que aderido. Quando eu fazia contração excêntrica de remodelação, os tecidos dele faziam crack, crack, crack. Falei, meu Deus do céu, isso aí a aderência está aumentando a lesão. Aí eu ensinei ele a fazer extensão, carga de extensão de remodelação. Não teve dor em 10 dias, meu filho. Então eu posso trabalhar. E aí comecei, o corpo deu bandeira verde para mim, eu comecei a tratar ele nesse processo. Mas só para finalizar, para eu entender aqui, o Bruno vai perguntar. Você começa com a isométrica, depois você faz a concêntrica, não tendo dor, em cargas moderadas, óbvio, porque você está trabalhando tecido machucado. Aí você vai para a excêntrica. Se a excêntrica não dói, você vai acelerar muito. Depois que passou o processo de cicatrização de 2 meses, aí 2 meses e pouquinho, não tendo dor nessas 3 fases, você vai começar a testar a pliometria. Você vai ter que começar a testar ele a fazer saltos, saltinhos, movimento de propriocepção, e movimento de contração rápida, de concêntrica e excêntrica isométrica, porque aí você tem que fazer com que a fibra volte a trabalhar em excesso, porque senão ele tem grandes recidivas de ter uma recidiva de lesão. Então, remodelar, ativar, aplicar o laser vai garantir o melhor colágeno, vai garantir ele não ter uma recidiva de disfunção, que é o que acontece com roturas de músculos, entendeu? Principalmente posterior de coxa, tá? Bruno, você ia perguntar? Pode falar. Fábio, na realidade, a pergunta que eu ia fazer, você acabou de falar, assim, mas o que você falou, questão do salto, eu ia perguntar se a gente poderia associar isso com o agachamento. Já é uma carga excessiva, né? Você pode utilizar o agachamento, a gente fala muito isso na repatologização, mas quando ele já não tem mais dor, porque aí você vai botar carga máxima e aí você já vai exigir da contração concêntrica e excêntrica isométrica. Quando você passou a fase das contrações das resistências manuais, entendeu? Que você está trabalhando na segurança, no controle do início, meio e fim dos movimentos, que a resistência manual proporciona isso, você começa a utilizar exercícios funcionais. Mas é assim que você vai tratar com toda a particularidade e sem sensibilizar o músculo nunca. Você só vai acelerar o processo de tratamento, muito. E o gelo ele pode fazer umas 2, 3 vezes por dia, viu? Se ele tiver tempo, pelo menos 2 pode fazer. Dando espaço de 5 horas cada aplicação. O que, Bruno? Então, liguei aqui agora. Não, mas a minha pergunta era com relação se eu fizesse o agachamento de forma isométrica e começasse a evoluir ele. Muita carga, mano. Muita carga. Não pode botar carga nesse músculo, não. Tá machucado, 7 centímetros. Você tem que fazer primeiro pezinho na parede, porque aí você vai progressivo, entendeu? Entendi. Se você passa a carga, você sensibiliza, muitas vezes nem aumenta a lesão, mas sensibiliza a dor, aí você atrasa o tratamento, porque você inibe o sistema neuromotor. Não, porque eu pensei assim, às vezes eu fazendo o agachamento de forma isométrica, apesar de, aparentemente, pela ressonância ter dado um grau 2, mas se ele suportasse, eu seguiria, na minha ideia, né? É que assim, você tem um sistema nervoso central que você tem que desensibilizar ele, você não pode deixar ele ficar sensibilizado, porque senão você atrasa o tratamento. Todo o sistema neurofisiológico atrasa, é que a gente vai falar isso, que é outra visão de tratamento. Não entendi. Quando você estiver no MP-CNN, você vai ver isso aí. Já vai ver pronto, né? Você não vai participar das aulas ao vivo, você já vai ver tudo mastigado. Daniel e o Cláudio estão na raça aí. Sim.
Ô, Fábio, quanto tempo de botinha tu indica, no caso desses aí, uns 15 dias, os 15 primeiros dias? Cara, a botinha tem que ser uma pressão mínima aí também, que apertar demais vai machucar. Não, aquela botinha para caminhar. Ah, aquela RoboFoot. Ah, eu tô achando que é bota pneumática. Não, 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 não. A RoboFoot uns 15 dias, pelo menos. Você vai ter que ver a referência de sensibilização de dor dele, cara. Na hora que você inibir essas DSE, que dá nas inserções tendíneas, lá em cima do gastrocnêmio, na hora que você liberar a fusão músculo-tendínea, que é o gastrocnêmio com o Aquiles, e a inserção de Aquiles, Certo. ou o próprio Aquiles também, isso aí vai estar tudo armado. É porque é o sistema nervoso, velho, se proteger onde tem reflexo de proteção. E aí depois você começar a já mobilizar um pouquinho a contração e fazer uma isométrica nele, e fazendo price certinho, fazendo a aplicação do gelo, cara, ele vai sensibilizar muito. Ele tá andando bem ou ele tá mancando muito? Não, não, não. Manca. Eu botei a botinha para ele conseguir trabalhar Por um isso que tem que pouco ali, sabe? começar a ativar ele com o pé na parede, mas isso é a visão do É. CNM. Isso é como se fosse um PNF desportivo, entendeu? Uhum. Entendi. O que os caras falam? O PNF trata da parte ortopedista, mas eles só são bons, mas eles não têm essa visão. Eu tô falando. Eles são muitos bons quando o osteopata é ruim. Aonde? Atuar nas inibições neuromusculares. Os caras arrebentam, mano. E tem muita dor por inibição. Nem todas as dores são por facilitação. Você entende? Uhum. Então, aonde o tratamento musculoesquelético, o tratamento de tecidos, né, do corpo, a facilitação não tá, você tá atuando nas facilitações e não tá fluindo, você vai ter que atuar nas inibições, porque muitas vezes uma hipofunção, que é a inibição, faz ter facilitação, que é a hiperfunção. Você entendeu? Uhum. Entendi. Então, é o sistema nervoso, cara. Você tá jogando o jogo do sistema nervoso. Então, assim, muitas vezes esse sistema tá muito ativo porque os outros também estão hipoativos e vice-versa. E na hora que você começar a empurrar gradativamente, fazer ele empurrar essa parede aí, mas pela força do corpo, pela força do quadril, você vai acordar esse sistema todo. Então, é bem provável que ele fala, nossa, minha força da perna voltou, eu tô dando passo. Começa a andar sem doer, cara. É mais ou menos Mas assim. isso depois que avaliar e desensibilizar a junção Na hora que você músculo-tendínea, né? sensibilizar, a lesão vai doer bem menos. Na hora que você drenar essa penumbra toda aí, vai já doer bem menos. A desensibilização começa a ser em alto nível. Tanto é que os caras acham que eles sararam. Aí você fala, não, sarou não. Hein? A lesão tá aí, só que agora tá acelerada na cicatrização. Você só vai dar alta para ele mesmo quando você passar pelo esse processo todo que eu expliquei, depois você assistir a aula de novo. Isométrica, concêntrica, excêntrica e a pliometria. Sim. Na hora que ele fizer essa fase toda de reabilitação neuromuscular, aí ele tá afim para dar os tiros de corrida dele. O resto é por conta dele, não é sua. Porque é provável de ele agravar a lesão. Viu? E é uma corrida de 80 quilômetros em 4 pessoas, variando o trajeto, em Nossa, corrida montanha. brava. Bom, é 20 quilômetros cada um. Eu digo que não tem chance, né? Mas enfim, comecinho de setembro é muito pouco tempo, né? Penso eu, né? É assim, né, cara? Eu vejo assim, você tem um tempo de tecido em cicatrização. Isso. E assim, e falando de uma forma bem ética, eu acho que você não tem ainda, assim, todas as ferramentas do que eu estou mencionando para você. Tipo, fazer toda a ativação mecânica do músculo, né? Ó, já faz quantos dias esse cara vendo em você? Não sei se está fazendo o price certinho com o dia, 30 minutos por dia, com o pé para cima. Isso eu já orientei desde o tá perdendo tempo. O tempo é curto e o tempo tá rodando, entendeu? Mas, na tua opinião, uma lesão dessas em 40 dias consegue voltar à atividade? É difícil, não né? Não sei, cara. Você tem que testar ele, as referências, né? Eu também não tenho muita experiência nesse nível, né? Mas esse é o procedimento que você vai tratar. Geralmente, é o tempo de cicatrização mais 10, 20, 30% de tempo, entendeu? Para você ter o tempo para trabalhar no tecido, ativar, fazer a pliometria, entendeu? E aí são tratamentos de 2, 3 vezes por semana, porque aí é uma reabilitação, não é intervenção de dor. Entendeu? Porque aí você vai ativar esse músculo. Aí você faz um sprint de ativação. Você tá entendendo? Certo. É tipo como se fosse um atleta mesmo, que ele tá fazendo fisioterapia o dia inteiro para acelerar, mas é um sprint de tratamento, porque é reabilitação. Porque depois que cicatrizou, você tem que ativar esse músculo, fazer o sistema nervoso entender
tirar a sensibilização, que é as DSR, né, que eu já expliquei, e fazer essa fibra contrair com eficiência nas 3 direções e na pliometria, que é as contrações explosivas, né? Saltar, isso tem vários tipos de criar esses movimentos. É isso. Porque senão ele corre risco de ter uma disfunção de novo. De romper de novo. Aí ferrou, né, cara? É mais fibra rompida, vai ter mais aderência local, porque no fundo sempre cicatriza com aderência. Ó, sempre cicatriza com tecido conjuntivo. Só que você tem que fazer um tecido conjuntivo ser mais funcional. Por isso que é importante o colágeno para sustentar bem e não ficar tão rígido, né? Esses tecidos. O laser ele ganha terreno muito em tecido vermelho. O pessoal fala que o laser é a Ferrari de cicatrização de tecido vermelho. Entendeu? Beleza. Ajudaram aí a aulinha de hoje? Alguma dúvida? Na minha opinião, igual foi o agachamento, só depois que as 3 contrações com resistência manual parar. E aí, depois, aí você pode utilizar um exemplo elástico, com resistência também, entendeu? Mas seguindo o princípio das contrações, né? Tá? Pode falar, Bruno. Primeira aula foi um show, né? Um espetáculo. Mas, assim, eu vou entrar com uma parte de experiência minha diferente, que seria da derma, que eu acho que ajudaria bem isso aí. Você pegar e no começo, fazer ela, ver como é que tá essas questões teciduais, de temperatura, e mais ou menos a cada uns 15 a 20 dias, ver como é que isso está de novo, comparativo. Aí eu acho que daria um resultado. Questão de experiência em cima de atletas, tá? Eu tenho alguns concorredores aqui na minha coisa. Grau 2, normalmente 45 dias, tá? Entendendo coisa, porque tem um processo que a gente não consegue maturar. E assim, fisioterapia, se for feito constante, aí tem que ter a parte nutricional dele bem adequada, ele ficar 24 horas, qual que é o histórico dele de atleta, se já teve outra lesão, e aí vai. Mas eu acho que a ideia aí, para mim, tá fantástica, cara, fantástica. A raspagem, músculo tendina, essa questão do coisa aqui, foi um showzão, velho. Aula fantástica. Cara, e aí que o Bruno falou, eu acho, tá? É que o corpo humano é tudo muito complexo, mas é o tempo, você tem que esperar o tempo de cicatrização. Você pode acelerar essa cicatrização e ela ter qualidade. Por exemplo, questão nutricional, o Bruno falou muito bem. A penumbra, né? O inchaço, o edema, né? O cacife. Todo esse catabólico aí que desacelera. Aí você vai acelerar com o laser, mas assim, é o tempo de fechar. E se ela fechar bem, se ele não forçar, se ele não fazer doideira. E aí ele fechando bem, aí depois que você vai trabalhar nessa fibra mesmo, no agachamento, na pliometria. Então, qual que é a ideia de se você fazer esse músculo tá contraindo, tá todo mundo trabalhando bem? Para ele fechar funcional. Porque se ele fecha disfuncional, depois vai ter que quebrar a aderência, que é o que eu faço com o cara que rompeu o bíceps, a inserção distal, um lutador dando um soco. E aí, assim, é um trabalho já, e aí eu já tenho que liberar com mais profundidade mesmo, mas eu tenho que quebrar a aderência, já muda tudo. Pode falar, Bruno. Bruno levantou a mão? Falar? Então, acho que ele levantou sem querer. É o seguinte, pode falar, Bruno. Ô, Fábio, não, desculpa, é porque eu apertei aqui, porque na realidade o fator para você voltar esse paciente ao normal não é só um fator, que seria o fator dor. A dor dele vai passar, mas assim que ele fizer, ele vai ter uma recidiva, porque o período de coisa não foi o período normal de cicatrização, apesar que ele já está entrando com laser, está tendo um processo mais rápido disso, mas assim, o grande segredo da dermo ali é você fazer esse comparativo, que você consegue ter uma visão do antes e do depois. Aí a olho nu você não teria isso. E eu acho o seguinte, se você quer mexer em alta performance, você tem que usar os exames complementares ao seu favor. Então, no mínimo, ultrassom para mapear. Deu os 40 dias, faz pelo menos uma ultrassom no mínimo para ver se isso fechou mesmo ou uma alta ressonância. Fazer o quê? É isso. Fechou. Agora eu faço pliometria gradativa contigo. Mas já tem que respeitar o tempo de cicatrização, cara. Esse exame que eu pedi. Tem variação, né? Esse exame que eu pedi é só um ultrassom, já deu para ver bem, né? É só pedir outro. É isso aí. Show. Aí você vai trabalhando a lei da não dor, entendeu? Explicando bem para ele não fazer doideira. Aí que vem aquela história, a dose certa de catástrofe também, viu? Ó, né, tá em cima do gol. Se você forçar demais, aí complicou tudo.
Mas fazer os trabalhinhos de contração, de isometria de panturrilha, com o pé na parede, pesquisa no YouTube, vai ter um monte de coisa. Também já vai acelerar ele. E aí ele pode fazer em casa também, entendeu? Beleza. Dúvidas aí? O papo vai longe, né? Show de bola, cara. Essas reabilitações hoje eu gosto muito de fazer também. Eu acho muito prazeroso tratar desse jeito também. Mas beleza. Então, gente, a gente fez um clube um pouco diferente aí, de anatomia clínica. Eu pretendo fazer mais clubes de anatomia clínica, esse foi o primeiro. Tanto é que eu estou me familiarizando com esse aplicativo. Luiz, pode falar? Desculpe, foi erro aqui, tá? Tranquilo. Eu estou me familiarizando com o aplicativo também. E a ideia, depois a gente vai fazer anatomias clínicas de vísceras, anatomia clínica de fáscias, anatomia clínica do sistema nervoso mais específico, tá? Então, a tendência, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? A tendência esse aplicativo, ele chama Anatomy Learning. Como que fala isso? Eu não sei falar inglês. É learning. Anatomy Learner. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá bom? E ele tem o gratuito, e depois R$ 89,00 você abre tudo, né? Uhum. Então, Ô, Fábio, deixa eu dar uma sugestão ali de clube daqui a pouco, não, quando der, se der também, se for viável para ti, daqui a pouco fazer um clube com atendimento. Nem que tu largue, depois tu larga no YouTube também isso aí, né? Se é legal para ti, e a gente interage com pergunta daqui a pouco, não sei. Isso uma hora que fica bom para ti, eu sei que tu não vai estar na tua casa, daqui a pouco vai ter que estar na tua clínica, mas sei lá, daqui a pouco se der uma possibilidade e for viável. Vamos fazer. Que aí, às vezes, aí a gente consegue interagir com todas as técnicas que você ensina, né? Dá para fazer um de atendimento clínico simular, né? Uhum. A gente vai fazer sim. Eu já tinha falado com o Jader sobre isso. E dá para fazer sim, a gente faz na clínica lá, facinho. Vamos bolar, a gente faz uma coisa, faz o próximo, assim. Apesar que todo mês agora, a gente vai fazer uma imersão, entendeu? Já está combinado, a gente no Instituto, com o Jader. Uhum. Eu soltei o visceral, o Jader fez a mobilização articular. Esse mês a gente vai fazer, esse mês que vai entrar agora, a gente vai fazer todo mês uma imersão de 2 horas, de live, né? De práticas. Mas eu posso fazer um clube, sim, aí que a gente faz a comunicação da live é diferente da comunicação do clube, né? Você vê que são informações diferentes, né? Ali na live eu estou passando informação e estou vendendo junto. Aqui eu só estou passando, né? Apesar que é tudo a mesma coisa, porque quando você passa o benefício é uma venda, né? Não deixa de ser, o benefício é uma venda. Mas assim, a gente faz sim, a gente faz um sistema fechado para vocês perguntar, né? Porque na live não dá para perguntar. Isso, né? E depois mas isso que tu grava aqui, tu pode largar no YouTube, né? Alguma coisa eu largo, né? Porque eu sempre ponho informação, mas tudo isso aí. não. Uhum. Mas beleza, vamos fazer sim. Então, eu já tinha pensado nisso, a gente vai fazer sim. Beleza? Beleza, valeu pelas dicas aí. Eu que agradeço. E me deixa a par sobre isso, vai mandando mensagem aí que a gente vai direcionando, tá bom? Então, beleza. Você vai ver, na hora que começar com o motor tudo, você vai virar um canhão nisso tudo, cara. O negócio é muito massa, tá bom? Beleza. Valeu. Valeu, gente. Bom descanso, então. Fica com Deus. Estou cancelando a transmissão aí, tá bom? Abraço. Foi ótimo. Valeu.